E aí, pessoal? Preparados para uma aventura? Porque hoje a gente vai virar detetive e desvendar um mistério que parece impossível. A gente vai conectar lugares fantásticos, criaturas pré-históricas e monumentos gigantes que aparentemente não têm nada a ver um com o outro. Prontos para essa investigação? Então, bora lá! Nossa primeira pista está lá no alto, no Peru, a cidade incrível de Machu Picchu. Imagina só! Ela foi construída há mais de 500 anos com blocos de pedra gigantescos. E o mais doido é que as pedras se encaixam tão, mas tão perfeitamente que não tem nenhum pinguinho de cimento entre elas. Como será que eles conseguiram fazer isso? Segura essa pergunta aí. Agora, se segura na cadeira, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo. A nossa segunda pista está aqui no Brasil mesmo, lá no Rio Grande do Sul. Lá foi encontrado o fóssil de um dos dinossauros mais antigos do mundo, com 233 milhões de anos. É tempo pra caramba. Mas o que uma cidade de pedra tem a ver com um bicho tão antigo? E para fechar o nosso quebra-cabeça, a terceira e última pista, o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Uma estátua gigante, um ícone do Brasil que o mundo inteiro conhece. Então vamos lá, o que é que pode unir Machu Picchu, um dinossauro e o Cristo? A resposta, por mais incrível que pareça, tá debaixo dos seus pés. São as rochas. É isso mesmo. Elas são as grandes estrelas da nossa história de hoje. Cada um desses mistérios que a gente viu tá ligado a um tipo diferente de rocha, e cada uma delas tem uma história sensacional para contar. E hoje a gente vai descobrir todas. Nossa primeira parada é no mundo do fogo. Bora viajar bem para o fundo da Terra para entender como nasce o primeiro tipo de rocha, as magmáticas. Elas também são chamadas de rochas ígneas, que vem de ignis, fogo, em latim. Já deu para sentir o calor, né? Pensa que o interior da Terra é tipo um forno gigantesco e super quente. Lá dentro tem um magma, que é basicamente rocha derretida. Quando esse magma dá uma esfriada, ele endurece e pronto, vira uma rocha magmática. Mas ó, o pulo do gato tá aqui. A velocidade com que ele esfria muda tudo. Se esfria bem devagarinho lá no fundo, vira um tipo de rocha. Se ele sobe, vira lava de vulcão e esfria rapidão, vira outra completamente diferente. E isso nos leva a dois exemplos bem famosos. De um lado, o granito. Ele se forma com calma, bem devagar, e por isso tem esses cristais maiores e cores claras. É só dar uma olhada na pia da sua cozinha, provavelmente é granito. Do outro lado, o basalto, todo escurão. Ele é a lava que esfriou com pressa, na correria. Por ser super resistente, a gente usa ele em calçadas e estradas. Duas rochas nascidas do fogo, mais uma paciente e a outra apressadinha. E se liga nesse exemplo incrível. Sabe a estátua à Justiça, que fica lá em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal? Ela foi toda esculpida num único bloco gigante de granito. É a prova de que a força que vem do coração da Terra pode virar uma obra de arte espetacular. Ok, vamos sair do calorão e entrar num mundo que exige paciência, muita paciência. Agora a gente vai falar das rochas, que são como os diários do nosso planeta, formadas camada por camada ao longo de milhões e milhões de anos. Chegaram as rochas sedimentares. Formar uma rocha dessas é tipo fazer uma lasanha, só que é uma lasanha que demora milhões de anos para ficar pronta. Primeiro, o vento e a chuva vão quebrando outras rochas em pedacinhos minúsculos, os sedimentos. Depois, o vento e a água carregam esses pedacinhos para longe e eles vão se depositando no fundo dos rios e oceanos, formando a primeira camada. Aí vem mais uma camada e mais outra. Com o tempo, o peso das camadas de cima vai esmagando as de baixo e aquela areia toda vira uma rocha novinha em folha. E é no meio dessas camadas, nesse recheio da nossa lasanha geológica, que a gente encontra os maiores tesouros, os fósseis. Lembra do nosso dinossauro lá do início? Então, ele foi achado justamente numa rocha sedimentar de 233 milhões de anos. Essas rochas são cápsulas do tempo, guardando a história de um mundo que a gente nem consegue imaginar. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, como é que um bicho, um dinossauro, vira uma pedra dentro de outra pedra? Parece mágica, né? Mas não é não. É um processo da natureza que precisa das condições certinhas para acontecer. Vamos ver esse passo a passo? A receita para virar fóssil funciona mais ou menos assim. Primeiro, o animal morre e o corpo dele afunda na água. Aí vem a parte mais importante. Ele tem que ser coberto por lama ou areia bem rápido. Isso protege os ossos e impede que eles se decomponham. Com o tempo, mais camadas vão caindo por cima, aquele tudo vira rocha e os minerais da água vão entrando nos ossos e transformando eles em pedra. E aí, milhões de anos depois, um cientista sortudo pode encontrar esse tesouro escondido.
É por isso que os paleontólogos são verdadeiros detetives do tempo. Eles usam uma regra de ouro que é bem simples. O que está mais embaixo é sempre mais antigo. Faz todo sentido, né? A camada de baixo teve que se formar primeiro. Então, se você acha um fóssil lá no fundo, ele com certeza é muito mais velho do que um que está na superfície. As rochas são a linha do tempo da vida na Terra. Beleza, a gente já viu as rochas que nascem do fogo e as que nascem da paciência do tempo. Agora falta a terceira, a rocha da grande transformação. Se preparem para conhecer as rochas metamórficas. O nome parece difícil, mas é fácil. Meta quer dizer mudança e morfo quer dizer forma, ou seja, rochas que mudam de forma. Pensa assim, você pega uma rocha que já existe, pode ser uma magmática ou uma sedimentar, e coloca ela numa panela de pressão geológica, lá no fundo da Terra. Com um calor absurdo e um aperto gigantesco, ela não chega a derreter, mas ela cozinha. E nesse processo ela se reorganiza inteirinha e vira uma rocha completamente nova, com outra aparência e outras propriedades. E o resultado dessa cozinha da Terra são rochas lindas e super úteis. Lembra da nossa terceira pista? O Cristo Redentor. Ele é todo coberto por milhares de triângulos de pedra-sabão, que é um tipo de rocha metamórfica. E olha que legal, o grande artista brasileiro Aleijadinho também era fã dessa pedra e usou ela para esculpir suas obras-primas lá em Minas Gerais. Mas a rocha metamórfica mais popstar de todas, com certeza, é o mármore. E para a gente ter uma ideia do poder dela, se liga nisso. De um lado, um pedaço de pedra bruta. Do outro, o que um gênio como Michelangelo fez com ela. A Pietà é uma das esculturas mais famosas do mundo, e ela nasceu de um bloco de mármore, uma rocha que foi transformada pelo calor e pela pressão lá no interior do nosso planeta. E para fechar, uma curiosidade aqui do Brasil. O Pão de Açúcar, aquele cartão postal maravilhoso do Rio de Janeiro, é na verdade um blocão só, uma rocha metamórfica gigante chamada gneiss. E o nome divertido não tem a ver com comida não, viu? É que o formato do morro lembrava os potes de barro, os pães de açúcar, que eram usados para transportar o açúcar do Brasil para a Europa. Bem legal, né? Ufa, que viagem, hein? A gente foi para o centro da Terra, viajou milhões de anos no tempo e viu até rocha virando outra coisa. Agora chegou o momento. É hora de juntar todas as peças e resolver o nosso mistério de uma vez por todas. E aqui está o segredo revelado. A cidade inca de Machu Picchu foi construída com o granito, uma rocha magmática, nascida do fogo. O fóssil de dinossauro foi preservado por milhões de anos em arenito, uma rocha sedimentar, nascida do tempo. E o nosso Cristo Redentor é coberto de pedra-sabão, uma rocha metamórfica, nascida da transformação. 3 maravilhas, 3 tipos de rocha, 3 histórias incríveis do nosso planeta. Então, no fim das contas, a gente descobriu que as rochas são muito mais do que simples pedras no caminho. Elas têm superpoderes. Elas constroem nossas cidades, se transformam em arte, guardam os segredos da vida antiga e, o mais importante de tudo, elas contam a história do nosso planeta. É isso mesmo. Pensa que cada rocha, cada camada, é como uma página de um livro de história gigante. E nós, seres humanos, estamos só agora começando a aprender a ler as histórias fantásticas que estão escritas bem debaixo dos nossos pés. Então, fica aqui o desafio. Da próxima vez que você vir uma rocha na rua, na praia ou uma montanha no horizonte, para um segundinho e pensa. De onde será que ela veio? O que será que ela já viu? Qual é a história que ela tem para contar? A aventura das rochas está por toda parte. É só a gente olhar com curiosidade. Valeu, pessoal, e até a próxima!